Olá, sejam bem-vindos ao Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Eu me chamo Giza Benchimol e estou aqui para mais um Vida Leve. Quero agradecer você que está aí do outro lado, que está assistindo a gente pelo YouTube, Instagram, Facebook. Sejam bem-vindos e sempre mandem ideias do que vocês querem que a gente converse aqui para que a sua vida seja sempre mais leve. E no dia de hoje, a gente tem uma pessoa muito especial aqui com a gente, que é o Paulo Gondim. Ele é terapeuta integral da personalidade. Vamos descobrir o que é tudo isso, né? Paulo, seja bem-vindo ao Vida Leve. Fala para mim, você está falando de onde, Paulo? Isa, eu estou falando aqui de Minas Gerais, no interior, Formiga, que é próximo de Belo Horizonte, podemos dizer assim. E está muito frio aí? Tá muito frio. E Paulo, conta pra gente, né, assim, a gente sabe que a gente veio do Covid, né, quase 2 anos aí, presos dentro de casa, não podendo exercer a nossa liberdade, né. Para quem que é terapia? É para todo mundo? É só para gente que ficou com crise no Covid? Então, para quem serve, né? Para quem que é essa terapia? Bom, a terapia, Giza, ela é muito abrangente, por assim dizer, né? Porque são vários problemas que não dá, às vezes, nem para contar, né? A quantidade de coisas que aconteceram por causa da pandemia. E, assim, as pessoas já tinham, né, um índice muito alto de ansiedade, as pessoas ficaram mais ansiosas, né? Várias pessoas tiveram crise de depressão, né? E, entre outros problemas, afetando, por exemplo, os relacionamentos, afetando a vida profissional, né? Então, a terapia, ela é para aliviar as dores profundas das pessoas. Então, é visando aliar a saúde mental, né? E a terapia que eu conduzo, ela não verifica apenas a pessoa de uma forma fechada, né? É só biológico, é só comportamental. Não, a gente tenta enxergar o ser humano como um todo, para que a terapia surta efeito realmente na vida daquela pessoa, ela possa sair, né, das sessões um pouco mais aliviada, e até mesmo chegar aqui que podemos chamar de cura, né? A cura daquele mal-estar que ela sente interiormente, digamos assim, né? É porque às vezes, né, doutora, a gente acaba falando com pessoas que não têm a expertise para nos dar conselhos ou nos dar orientação de como a gente pode agir, né, naqueles momentos, né? Então eu acho que isso aí é muito importante. Agora me diga uma coisa, quanto tempo dura assim uma terapia e como que funciona? Bom, o tempo é assim, é complicado estipular, né, porque a minha abordagem ela não segue assim uma teoria limitada a uma teoria, ela é pessoa a pessoa. Então depende muito, né, do paciente, depende muito da proatividade dele, né, de estar ali na terapia, de realmente fazer aquilo que a gente aconselha, seguir a direção certa. Então varia bastante, né? Mas a gente sempre tenta, né, o profissional que ele é sério, ele não tenta prolongar a terapia, sabe? A gente tenta sempre buscar ao máximo que aquela pessoa ela consiga, por si só, enxergar um caminho, né, de alívio para o seu sofrimento, de alívio, né, para aquilo que está incomodando, né, e certas soluções para determinadas áreas da vida dela que antes ela não enxergava. Então, o terapeuta ele tem essa missão de conduzir dentro de um processo, né, que geralmente, né, para quem tem dúvida, terapias ela pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal e até mesmo semestral. Depende muito do caso. Então, assim, não é algo que dê para estipular. A gente sempre faz uma anamnese, uma consulta inicial, para poder identificar qual é aquele problema e como a gente deve conduzir, né, melhor de acordo com aquele paciente específico. Não tem um plano que é abrangente, digamos assim, né? É sempre pessoa a pessoa, porque cada um, né, tem uma personalidade diferente, algo que é muito único, né? Então não dá para ficar assim uma coisa bem abrangente, porque cada pessoa é única, É né, no fim das verdade. contas. E outra coisa, né? É difícil a gente falar de tempo,
porque cada momento da nossa vida a gente tem um desafio diferente, né? Então, eu faço terapia e para mim é assim, primordial na minha vida para conduzir, principalmente em momentos em que eu não sei como lidar com certas situações, né? Mas eu acho que é sempre importante a gente não criar essa dependência, né? Saber que a gente tá ali com um profissional que nos guia, né? Mas que em algum determinado momento que a gente pode alçar nossos voos, né? E se tornar independentes disso, né? Mas me diz uma coisa, Exato. quando a pessoa, por exemplo, ela está com uma crise e ela quer mudar de carreira, a gente viu agora, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, né? Tiveram que se reinventar profissionalmente falando. Então, como que a terapia pode ajudar a descobrir a missão de vida ou quais são os talentos? Como que a gente pode conduzir essa pessoa que está precisando de uma orientação para dar essa virada profissional? O que você falou foi muito interessante, né? O terapeuta ele tem a missão de conduzir o paciente a uma autonomia. Então, quando em relação à vida profissional, é muito interessante porque as pessoas hoje estão muito perdidas, né? A internet veio com uma opção, mas é uma opção também muito abrangente. Então, eu recebo direto, né, nesse caixinha de perguntas lá no Instagram, pessoas, o que é que eu faço, né? O que é que eu não faço? Pô, devo seguir isso daqui, né? Quais são os elementos que eu devo ter em mente para poder escolher uma profissão, por exemplo? Então, o terapeuta ele tem que ter essa atenção, né, de verificar e apresentar para o paciente, né? Pô, você é bom em quê? Né? Ou quais são os teus reais desejos, né? Então, a gente tem a missão também de eliminar certos fetiches, certas neuroses, né, mentiras que o paciente termina contando para si mesmo, né, para que ele encontre um caminho viável, um caminho que seja claro e que diga assim, não, realmente é isso o que eu quero para a minha vida. Eu não quero outra coisa, né? Diante das múltiplas possibilidades, eu posso escolher alguma coisa que eu me encaixe e que eu consiga fazer bem e encontrar um pouco de felicidade nisso daqui também, né? Porque trabalho não é só ganhar dinheiro, trabalho é um dever que todo ser humano é chamado a fazer, mas um dever que tem que ter algo ali muito nosso, né? Algo que é próprio e deixar a nossa marca no mundo. Então, o terapeuta ele tem essa missão de mostrar para o paciente, olha, esse aqui é o melhor caminho e não sou eu que estou dizendo, foi você que me mostrou com a sua história de vida, com a sua narrativa, o jeito que você quer contar a sua história. Que a gente deveria ter uma escola do amor, sabe? Para a gente aprender as linguagens, para a gente aprender a lidar com as diferenças, mas não é o que acontece, não é? Então, como que a terapia pode ajudar a gente na nossa vida amorosa, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos com os filhos, com os amigos, no trabalho, para a gente poder aceitar as pessoas, entender como elas são? Como que a gente pode trazer a terapia para nos ajudar a viver melhor? É engraçado, Gisa, porque vivemos, né, o que chamamos da era da informação, mas nunca houve uma era de tanta desatenção, principalmente consigo mesmo. Então, assim, a gente utiliza de ferramentas quando é relacionado à vida afetiva, vida amorosa, né, como, por exemplo, os temperamentos, né? E outra ferramenta essencial, né, é o amadurecimento humano, né, que ali é confundido um pouco com um certo desenvolvimento pessoal. Então, quando chega um paciente, né, com alguma queixa da vida afetiva, né, assim, não consegue lidar muito bem com as próprias emoções, é uma pessoa impulsiva, é uma pessoa que tem uma carência emocional exacerbada, a gente tenta trabalhar com ele um certo amadurecimento, né, através de várias ferramentas, né, inclusive, por exemplo, a linguagem do amor. Né, você conhecer a sua linguagem, conhecer a linguagem do outro, né, seja do seu parceiro amoroso, seja dos seus familiares, seja dos seus amigos, já melhorem muito os relacionamentos. Você consegue passa a se relacionar de uma forma muito mais própria, muito mais intensa. Isso fortalece os laços, fortalece as amizades, fortalece o amor. E a pessoa ela consegue ser mais feliz a partir de algumas coisas que fica fora da atenção dela. Para tu teres Prestar ideia, atenção. Paulo, depois que eu li o livro das 5 linguagens do amor, eu fui capaz de identificar nos meus filhos. Eu tenho um casal de filhos e eu sei que um
a linguagem é palavras de afirmação e a outra é tempo de qualidade. Então, eu consegui já, como mãe, ter uma comunicação assertiva para cada um, sabe? Então, o meu relacionamento com os meus filhos melhorou depois que eu li esse livro, né? Então, quanta coisa a gente precisa aprender, se aprofundar, né? E às vezes a gente não sabe, né, Paulo? E indo num profissional, num terapeuta, indicando um livro para ler, já muda completamente, né? Todo um sistema ali familiar, um sistema dos amigos, do trabalho, que a gente vive em sistemas, né? A gente tem o sistema da nossa família, o nosso sistema, eu comigo mesmo. Então, eu acho que é muito importante isso. E, Paulo, para a gente encerrar aqui, qual a mensagem que você quer deixar aqui para as pessoas sobre a terapia, sobre uma vida mais leve? Bem, a todos que estão assistindo, agradeço aí a oportunidade para a Giza, né? É o seguinte, as pessoas tendem a ter um certo preconceito com terapia, e até mesmo, né, um problema com relação aos valores, né? Tem muita gente que reclama, dizendo que terapia é caro, mas aí não deve enxergar uma terapia como um custo, mas como um investimento em si mesmo. Então, você buscar um terapeuta não é uma vergonha para você, pelo contrário, né? É como um mentor, é como um amigo que você vai ganhar, que vai te acompanhar, e ele quer, né, não só o teu bem, né? Ele quer ver você feliz de verdade, uma pessoa muito mais madura, muito mais centrada, apta para estar no ambiente de trabalho, na família, nos seus relacionamentos, de uma forma muito mais efetiva e autêntica. Então, buscar terapia é algo que vai ser muito funcional, muito bom. E eu me despeço aí para vocês, e falando, inclusive, que não só são 5 linguagens do amor, tá? São 7 linguagens do amor. Olha aí, viu? Já vou aprender mais 2 aí. Podem me seguir lá no Instagram que eu ensino a vocês. Ah, beleza. Então, Paulo, muito obrigada, gratidão. Com certeza eu vou te chamar outras vezes aqui, Paulo, para a gente conversar mais sobre essas terapias, sobre personalidades, né? A gente tem muito relacionamento abusivo, né, Paulo? Então, eu acho que seria muito interessante, numa outra vez, você falar só sobre narcisismo e relacionamentos abusivos, porque às vezes a gente vive um e não percebe. Então, Paulo, gratidão, muita gratidão e até a próxima. Até a próxima, querido. Fique com Deus. Bom, você que está aí do outro lado, gratidão por acompanhar a gente em mais um Vida Leve. E eu espero que você esteja acompanhando a gente sempre. E mande sugestões para que a gente possa estar sempre melhorando e aprimorando, para que as nossas entrevistas sejam sempre para a sua vida ser mais leve.